O Estúdio B destaca o primeiro grande time do Grêmio na era do Estádio Olímpico. Depois de ficar 7 anos sem conquistar um título, o Grêmio em 1956 inaugurou uma era histórica e o responsável por isso foi o técnico Oswaldo Rola, que montou um time com homens altos, fortes, que tinham uma marcação intensa e um futebol dinâmico. O time que conquistou o pentacampeonato em 1960 tinha Sully, Figueiró, Ayrton, Enio Rodrigues e Ortunho, Elton e Milton, e o ataque com Marino, Gessi, Juarez e Vieira. Um dos protagonistas daquele time está comigo nesta edição do Estúdio B, Milton Martins Coelho. Entrou definitivamente na história do Grêmio. Jogou na Baixada e jogou depois no Estádio Olímpico. E agora vê esse momento de despedida do Estádio Olímpico, com o Grêmio indo para um novo estádio, o Estádio da Arena. O que te parece tudo isso? Como é que tu estás vivendo esta emoção, hein, Milton? Olha, Benfica, é muito importante fazer uma declaração, principalmente alguém que conviveu com o estádio do Grêmio na Baixada, um estádio modesto, pavilhão de madeira, acho que não cabiam mais que 6 a 7 mil em termos de torcida, e se mudando para o Olímpico, onde o Grêmio teve um impulso na sua capacidade esportiva, tanto de aquisição de jogadores como conquistas. Então isso é muito importante. Eu vejo agora essa mudança para a Arena, a mesma coisa. O Grêmio vai estar alavancando algo que jamais ele vai conseguir, ficando só no Olímpico. Claro que eu fico com saudades onde eu convivi, onde a minha vida inteira foi feita ali. Essa vida no Olímpico, para mim, representou muito. Então, essa transferência para a Arena, eu entendo como um salto de qualidade. O primeiro grande time do Grêmio teve, assim, basicamente, Milton, Sérgio Moacir Torres Nunes como goleiro, depois, mais para o final da década de 50, entrou o Germinaro. Figueiró, Ayrton, Calvete, depois Enio Rodrigues e Ortunho, que foi o lateral esquerdo mais destacado. Elton e Milton no meio-campo, e no ataque, basicamente, Hercílio, Gessi, Juarez e Vieira. Claro que com algumas alterações durante o tempo, mas basicamente este foi o time que mais marcou. Exato, esse foi o time que mais marcou. Foi o início do ressurgimento do Grêmio, nas suas conquistas de futebol dentro do Olímpico. E agora vamos dar realmente uma reverência a quem merece, o Oswaldo Rola. Isso. Foguinho era o técnico desse primeiro grande time, e o Grêmio começou a ganhar os campeonatos a partir de 56, ganhou em 56, 57, 58, 59 e 1960. E eu proponho para ti agora, porque daqui a pouco a gente vai ver uma imagem do Foguinho, que a gente assista algumas imagens desta passagem dos anos 50 no time do Grêmio. Por exemplo, na nossa tela está ali um gol teu marcado num Grenal, é isso, Milton? Me parece que sim, parece que foi um Grenal nos Eucaliptos, o jogo foi 1-1, o goleiro era o Sérgio, aquele que jogou no Grêmio, era goleiro do Inter nesse jogo. Sim. E eu fiz um gol, acho que muita sorte, de fora da área, eu já não chutava muito, mas consegui acertar um belo chute mas nele. Já está correndo ali para buscar a bola no fundo do gol, juntamente com o Gessi, né? Aí o acompanhamento é que eu pulei e tem hoje lá no Memorial do Grêmio, eu de pendurado na rede. Ah, sim, no complemento dessa jogada. Bom, a gente vai seguir então com as imagens ali, vamos ver a que vem logo depois. Aí vem um dos grandes times do Grêmio, ó. Dá pra ver ali embaixo o Milton bem no lado. Eu tenho a impressão que essa foto deve ser de 58 e 59. É? Tem o Rudimar e Gino. Ouviu falar? Foi um centroavante, ele jogava centroavante, do Renner. Perfeito. Lá tem o Elton lá em cima. Tem o Elton. Ayrton, Ortunho. Sérgio Rio Branco. Sim. Era o lateral direito nesse jogo aí. Eu não me recordo que jogo foi, mas deve ser da época de 58 e 59. Perfeito. E aparece o Juarez ali também como centroavante. Mas tem mais fotos pra gente conferir aqui. Esses jogadores aí, ó, tô puxando também um pouco pela tua memória. O Irno. O Irno, o Ayrton e o Elton lá em cima. Embaixo, na direita, é o Marino. O Joãozinho. Perfeito. João Severiano. Isso aí deve ser lá por início dos anos 60. Exato, né? Tipo 61, 62. Isso. Aí Juarez e Milton Coelho.
Bom, seguimos vendo que a gente está dando uma passada na história do Grêmio, especialmente nos anos 50, conversando com o Milton Martins Coelho. Lembra desse time, lembra desse jogo aí, ô Milton? Eu não me lembro desse jogo. O Benfica, assim, ó, a minha situação, permanecendo do Grêmio, jogando 14 anos como profissional, e dentro de uma titularidade... Sim. Tu imagina quantos jogadores passaram pelo Grêmio naquela época. Então é difícil assim tu memorizar. Foram muitas escalações e muitos jogos, né? Exato. Mas alguns sempre se mantiveram. Se a gente olha lá em cima, Ortunho, Elton e o Ayrton, né? E o Figueiró. E o Figueiró. Perfeito. Que mais jogou na lateral direita. O Vieira aparece ali ao teu lado, ali embaixo, ao lado do Juarez também. É o Gessi aquele? Ao lado do Juarez? É o Gessi. Gessi, perfeito. E o Marino. Aí o Marino, que num Grenal, no início dos anos 60, chegou a marcar 4 gols. Bom, a gente segue vendo um pouco dessas imagens aí. Mais um grande time, alguns jogadores... Esse deve ser de 58, essa foto. 58? Se eu perguntar para ti rapidinho, assim, o nome dos jogadores, consegues dar? Orlando Romanha. Perfeito. O Enio Rodrigues, Germinário, Elton, Ayrton, o Mourão, perfeito. O Juarez na ponta esquerda. Milton, o Rudimar, o Gessi e o Vieira. E o Vieira. O Vieira aparece do lado direito ali. Esse jogo, essa formação está toda ela atrapalhada, se tu notar. Porque se tu coloca pelas fotos atuais, o Juarez seria um ponteiro esquerdo e o Vieira seria um ponteiro direito. Não, o Juarez seria o centroavante. Sim. Não, eu digo que a gente olha, claro, se a gente olha a foto, se a gente olha a foto, parece assim. Bom, foi tirada desarrumada. Perfeito. Essa é uma entrada em campo do time, ó. Hein? Esse jogo foi na Europa. Foi na Europa esse jogo? Foi na Grécia. Perfeito. Teve uma excursão à Europa do Grêmio. Em 61, o capitão era o Enio. Perfeito. O Enio... Jogo na Grécia. Aparece o Vieira ao teu lado ali também na entrada em campo. Aquele de abrigo. Era o lateral direito, o paranaense. Foi na Europa isso aí. Aí tem mais um lance. Eu acho que foi se não me engano, esse lance foi um gol contra o Panathinaikos. Olympiacos da Grécia. Eu jogava como atacante, eu era segundo atacante, joguei aí, nós empatamos gol teu? Foi o gol do empate. Tá certo. E outra coisa, esse campo é de terra, era de terra batida, não tinha grama. Aparece um trio imbatível, Milton. Agora, o trio imbatível, mas olha a chuteira e a meia, olha o que era aquilo. Aquilo parece aqueles que chute. Verdade, daquela época. Era o equipamento da época, né? Se amarrava a chuteira por baixo ou então amarrava no tornozelo, que nem aparece do Gessi. Porque ali aparecem Gessi. Era a maneira de segurar a chuteira. Ali aparece Gessi, o meia-direita, Juarez, o centroavante, e Milton Coelho, que era o meia-esquerda. O Gessi jogou muito? Era fabuloso, né? Era uma qualidade de futebol que para a época era surpreendente, né? Jogava muito, ele dava o drible, como todo mundo dizia, numa tijoleta ele driblava o cara. Agora aparece Milton Martins Coelho ao lado daquele que também é uma legenda na história do Grêmio, Osvaldo Rolo Foguinho. O Tesourinha tem uma história maravilhosa, porque ele chegou no Grêmio de volta, ele jogava no Inter, foi para o Vasco da Gama, veio para o Grêmio em 1952 e quebrou o preconceito racial. Foi o primeiro negro a jogar no Grêmio. Exatamente, foi o primeiro negro a jogar no Grêmio. Eu tive o prazer de jogar as partidas iniciais dele, com ele, e é realmente um jogador extraordinário, o único jogador gaúcho que conseguiu jogar na seleção brasileira. Isso foi assim um marco muito importante para o Rio Grande do Sul. E era realmente um craque. E eu vou dizer assim, entre ele e o Garrincha, eu acho que o Tesourinha era muito mais jogador do que o Garrincha. Milton Martins Coelho, um dos protagonistas mais importantes do time dos anos 50, o primeiro grande time da história do Grêmio no Estádio Olímpico. Esse registro que a gente fez aqui no Estúdio B, com a tua participação, a quem eu quero te agradecer, Milton. Olha, eu fico muito obrigado, mas eu vou fazer uma ressalva sem falsa modéstia. Eu não fui um grande jogador, eu fui um jogador esforçado, eu fui um jogador comprometido com o clube, fui um jogador que tinha vontade de ganhar. Eu fiz a minha história no futebol pela velocidade, pelo desejo de ganhar e pela vontade de fazer o combate. Só isso. Mas marcou. Marcou na Eu joguei num time bom, claro. Que tinha o Ayrton, o Enio, tinha o Gessi, jogadores craques que marcaram. E eu era um peão. Milton Martins Coelho.
que integrou o primeiro grande time da história do Estádio Olímpico. Destaque aqui no Estúdio B.